Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai analisar agora uma posição que dá pra gente chegar tanto com a abertura italiana quanto com o gambito escocês, né? A gente vai ver assim, uma versus a outra, né? Que vai coincidir na mesma posição e a gente vai analisar as duas, né? A gente vai analisar a partir daquela posição que ficou igual, né? E vamos ver assim os caminhos. A gente vai ver os dois caminhos, né? Aqui começando pela abertura italiana. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Agora a abertura italiana, né? Agora segue bispo C5, dando início a variante de Ucupiano, né? Agora a jogada é D4, dando início ao gambito na abertura italiana. Agora a posição que a gente vai analisar vai ser capturar com peão. Claro que aqui as negras têm assim três possibilidades de capturar, né? De cavalo, de bispo e de peão. Mas se ela não capturar, por exemplo, ela recuar com o bispo, a gente simplesmente captura o peão sendo a vantagem, né? Ou seja, aqui ela vai capturar com alguma peça e a gente vai analisar capturar com o peão. Depois a gente vai analisar capturar com o bispo e com o cavalo, tá certo? Pronto, ela capturando com o peão, a gente chega nessa posição. Agora a gente vai mostrar pelo gambito escocês chegar nessa mesma posição, tá certo? Aqui pro começo é 4, E5, cavalo F3, cavalo C6, D4, peão captura D4. Agora, em vez da gente capturar o peão com o cavalo, né? Cavalo captura D4, dando início a variante clássica da abertura escocesa, né? A gente vai jogar bispo C4, dando início ao gambito escocês. Aqui as negras elas podem responder de três formas, né? Assim, elas respondem de três formas, assim, são as variantes clássicas, né? Jogando o cavalo para cá, cavalo F6, jogando o bispo para cá dando cheque, ou jogando o bispo para cá, defendendo o peão, que seria a mesma posição que a gente chegou no gambito na abertura italiana, né? Na variante de Ucupiano, né? Pronto, essa posição aqui que a gente vai analisar, né? Qual a diferença desses dois caminhos? O primeiro caminho, deixa eu voltar aqui para o começo. Na abertura italiana, elas podem capturar com o bispo ou o cavalo, chegando a posições complexas, né? Posições mais difíceis de jogar, né? Posições mais complexas. E aqui as negras elas ganham uma certa vantagemzinha mínima, mas quase nada, mas as negras elas ficam com um pouquinho de vantagem, né? A vantagem tem um pouquinho para as negras. Já aqui nessa abertura do gambito escocês, já aqui no gambito escocês, são posições mais simples, mais fáceis de jogar. As respostas das negras que dá um jogo igualado, né? Aí vence quem tem mais conhecimento nessas linhas, né? Vence a habilidade do jogador, né? Pronto, continuando a análise aqui. Bora voltar aqui. Essa posição aqui. Vamos supor que a gente chegou nessa posição pelo gambito na abertura italiana. Aqui a gente tem duas continuações, né? A gente segue duas linhas. Uma é jogar o cavalo para cá e a outra que a gente vai analisar também é jogar o peão para cá, tá certo? Analisando a primeira aqui, jogando o peão para cá, a gente viu na aula anterior que a melhor defesa é jogar o cavalo para cá. Quem não assistiu o vídeo anterior que eu fiz falando sobre esse gambito na abertura italiana, assistam que o vídeo ficou muito bom. Veja, se jogar o peão para cá não funciona, né? Vai atacar a dama e a torre agora. E se jogar
o cavalo para cá, simplesmente captura, cavalo captura, captura, rei captura. A dama vem para cá, cheque. Quando vem para cá, captura o bispo. E agora o peão de D4, que seria um peão forte negro, ele tá desprotegido, né? Ele tá desprotegido e o peão e o cavalo de o cavalo negro que estava na coluna B, ele não está desenvolvido, foi o cavalo que saiu, né? E o outro cavalo está na casa de origem. É, aqui quando a gente protege com esse cavalo aqui, que seria a melhor defesa, o outro cavalo ele fica desenvolvido, né? Pronto, a gente jogou o cavalo para cá, o cavalo jogou para cá, protegendo, a gente captura, cavalo captura, bispo captura, o rei captura, bispo vem para cá, cheque. Vê, deixa eu ir mais devagar, né? O cavalo veio para cá, a gente capturou o peão, capturou o cavalo e capturou o bispo. Agora a dama vem para cá, cheque, peão defende atacando a dama e agora captura o bispo. Aqui é o seguinte, o rei negro está mais exposto, mas em compensação as peças negras elas estão mais desenvolvidas, ou seja, as negras estão com a iniciativa, né? O peão de D4 negro está um peão forte e assim as brancas elas estão com o jogo mais travado, né? Elas vão tentar desenvolver o cavalo levando para F3, fazer o roque, mas assim vai ter um desenvolvimento lento, né? E a dama branca ela tá mal posicionada, ela é vulnerável de ataques, né? Aqui uma ideia seria, sei lá, se as negras jogam para qualquer canto, por exemplo para cá, seria desenvolver rapidamente o bicho para cá, atacando a dama. Depois a gente vai analisar essa subida do bicho, se é uma subida positiva, negativa, a gente vai ver as linhas, né? A gente poderia pensar em desenvolver o bispo rapidamente atacando a dama, né? Para ter um desenvolvimento mais rápido, né? Mas bora lá. Aqui as negras elas vão atacar a dama branca. Tá com a dama branca aqui. A dama ela tem três casas assim que são os melhores lances para jogar, né? O primeiro lance é jogar para cá dando cheque. O segundo lance seria jogar para cá dando cheque. E o terceiro lance seria jogar para cá. Ó. A gente vai analisar cada um. O primeiro lance jogando para cá dando cheque. O bispo vem para cá atacando a dama. A dama vem para cá. E agora as negras sobem esse peão aqui atacando a dama mais uma vez. Aí as brancas podem pensar, eita, agora eu capturei um peão, né? Capturou o peão e o cavalo tá caindo. Mas não, elas entraram numa armadilha aqui. Porque as negras sobem a dama defendendo o cavalo. E agora a dama branca, ela tá presa, tá sem jogada nenhuma para fazer. E as brancas, elas estão com dificuldade de desenvolver suas peças, né? Se elas fazem um rock agora, por exemplo, aqui a torre ataca a dama e a dama não tem nenhuma jogada assim para fugir, vai ter que trocar a dama pela torre e as negras elas ficam com vantagem, né? Ou seja, aqui atacou o rei, o bispo vem para cá dando cheque. A dama veio para cá, o peão ataca a dama. E agora a dama vem para cá. Pronto, esse é o jogo, né? Agora as negras, elas vêm para cá, o lance que o computador dá. Seria vir para cá. E agora o rei das negras, ela tá mais exposto, né? E as brancas, elas vão se desenvolver agora com calma, né? Tem que desenvolver com calma para depois buscar atacar, né? Ela pode pensar, desenvolvo o cavalo para cá, protegendo o peão, depois eu vou atacar a dama. Aqui as negras podem vir para cá com a torre, né?
cavalo vem pra cá atacando a dama. A dama sai cravando esse cavalo. E agora a dama negra tá bem posicionada também, né? Um lance que a gente pode pensar seria o seguinte. Seria vir pra cá, dando cheque. O cavalo tá protegido, né? Quando vem pra cá a gente troca as damas, né? Oxe, e o bicho ainda tá caindo aqui, ó. Ou seja, o rei ele vem pra cá, a gente troca as damas. E agora o peão aqui tá caindo, ó. Ou seja, não é muito bom vir com a dama pra cá. Se a dama volta pra cá, por exemplo, as brancas seguem desenvolvendo e elas têm um bom jogo, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Agora o outro lance seria o lance pra cá, dando cheque aqui. O bispo vem pra cá atacando a dama. E agora a dama vem direto pra cá. Qual é a diferença dos dois lances? Jogando a dama para D5 ou jogando a dama para C4? É que o peão de A não está desenvolvido, não joga para A6, né? Atacando a dama. Ou seja, aqui nessa posição eu considero melhor para as brancas porque o peão das negras não está desenvolvido. Aqui ela jogando para cá, o peão está um pouco mais forte, um pouco mais desenvolvido, né? Essa posição aqui eu considero melhor para as brancas. Que se as negras vierem para cá, as brancas seguem a mesma coisa, com o mesmo plano, vindo com o cavalo, né? E agora segue o jogo. As brancas elas têm um bom jogo, né? Agora é o seguinte, tem muita armadilhazinha que as brancas não podem cair, né? Os dois têm um bom jogo, tem um jogo equilibrado, ganha quem se familiarizar melhor com a posição, né? Se as brancas elas vierem para cá direto, sem dar o cheque, aqui o bispo ele não pode sair porque o peão está caindo. Se o bispo sai, por exemplo, para cá, o peão está caindo. E agora o cavalo aqui caindo, a dama tem que proteger, né? Simplesmente a dama sai ganhando um peão, né? Ganhando um peão. Ou seja, aqui as negras elas têm um bom lance, elas jogam peão para cá, para D4. Aqui as brancas elas não podem capturar aqui. Pensando ser um bom lance, né? Capturar o peão simplesmente achando que tá ganhando o peão, atacando o cavalo. Mas é que tá. As negras surpreendem jogando a torre para cá dando cheque. Agora quando as brancas saem do cheque, a torre vem para cá e agora não pode mais capturar o cavalo com o peão, porque o peão tá cravado, senão a torre tá caindo ali. E agora as brancas elas têm que lutar para sair desse nó, né? Porque assim as negras elas estão com as peças mais desenvolvidas, né? Embora o rei negro esteja mais exposto, mas as brancas não estão com contra-jogo aqui, né? Se elas vêm com a torre para cá, por exemplo, vem com a torre para cá atacando a dama vem para cá cravando a torre e agora o cavalo vem para cá atacando a dama. Ou melhor, o peão ele vem para cá, ó, para abrir as linhas, né? Agora, as brancas elas não podem capturar o peão, porque senão levam duplo atacando o rei e a dama, né? Elas jogam o peão para cá. E agora as brancas elas ficam numa posição difícil, né? Ficam em desvantagem. Se elas não vêm com a torre pra cá, vem com a dama pra cá, que é a jogada que o computador dá, né? O bispo vem pra cá dando cheque. Agora a gente ataca o bispo. O cavalo vem pra cá atacando a dama. E agora
Hum. Agora a dama tem que vir pra cá, tem que ser escanteada. Porque se a dama vem pra cá, por exemplo, o bispo ataca a dama, ó. O bispo ataca a dama e agora o bispo saiu do ataque e a dama vai ficar escanteada, né? Ou seja, é aqui. As negras capturam com a dama, desenvolvendo mais uma peça e elas ficam bem melhor na partida, né? Outra opção é assim, capturou com o peão. É um lance que parece natural no começo, mas que as negras têm um contra-jogo forte e as brancas ficam em desvantagem, né? Aqui a gente pode pensar o seguinte, captura com a dama. Aí a dama captura, peão captura. A torre dá o cheque aqui no rei. O rei tem que sair, né? E agora o cavalo sai. E agora o cavalo sai atacando o peão ali, né? As negras desenvolvem a peça, captura. E as negras ficam com um bom jogo, né? Tá com o rei mais exposto, mas tá com as peças mais desenvolvidas, né? Aqui, aliás, elas não vêm logo com a torre, não. Elas vêm logo com o cavalo pra cá. Ameaçando dar um duplo aqui, né? As brancas, elas escanteiam o cavalo delas, né? E agora elas desenvolvem mais uma peça atacando o peão, ó. Pronto, agora as negras saem. E as brancas saem e as negras capturam. Tendo as peças mais desenvolvidas, né? Deixa eu ver mais aqui. Aqui é o seguinte. Quando as negras jogam o peão pra cá, pra frente, as brancas elas fazem o roque. Ou seja, as negras capturam. Tem um jogo mais complicado. Teria um jogo mais complicado aqui. Futuramente a gente analisa melhor essa linha, mas dá um jogo mais complicado aqui. A gente pode, sei lá, vir com um bispo, a dama sai e o cavalo vem pra cá, por exemplo, atacando o peão. Daria um jogo mais complicado, né? Ou seja, o que eu indico pra vocês, né? Deixa eu voltar pro começo aqui. Você tá querendo jogar esse gambito. Aí você fez por qualquer um. Vamos supor que você fez pelo gambito aqui escocês, por exemplo. Mostro outro exemplo com o gambito na abertura italiana. Agora mostrando o gambito escocês, né? Você veio pra cá, defendeu com o cavalo, capturou o peão, capturou o cavalo, capturou o cavalo, capturou o bispo. Veio pra cá atacando o rei. Agora ataca a dama, defende atacando a dama, captura o bispo. E agora quando atacam a dama, a gente daria o cheque logo aqui. Quando ele sai com o bispo, a gente volta pra cá. Pronto. Essa seria uma boa posição para vocês treinarem, para vocês jogarem, né? A negra vem pra cá, por exemplo, desenvolve o cavalo, depois faz o roque, vai desenvolvendo devagar, lentamente, e depois vai tentar ganhar vantagem nesse rei exposto. Então vai segurar a posição, vai se desenvolver e tentar ganhar vantagem nesse rei exposto, né? Pronto, essa aula é isso. Na próxima aula a gente vai analisar mais um pouco, a gente vai se aprofundar mais um pouco. A gente vai aprofundar aqui se as negras elas não atacam a dama, né? Elas deixam as brancas, sei lá, elas deixam as brancas fazerem esse avanço com o bispo atacando a dama. O que é que acontece, né? A gente vai analisar essas linhas e
posteriormente a gente vai analisar também. A gente vai analisar também essa linha que sobe esse peão para cá, avança esse peão para cá, né? Pronto, por essa aula é isso e até mais.